Fala galera da Biomais, tudo bem com vocês? Uma boa tarde ou boa noite já, nós passamos das 6 da tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal, aqui no Facebook. Se você já conhece a Biomais e sempre acompanha nosso trabalho, essa live aqui ela vai ser sobre empreendedorismo e inovação na área da biologia e especificamente na área de graduação. Então, os nossos convidados dessa noite para esse bate-papo nessa quinta-feira é o pessoal da biologia da USP. Eles iniciaram uma empresa júnior que se chama Sol Bio e estão aqui hoje para passar essa experiência para vocês. Então, tenho aqui com a gente o Marcelo, a Isabela, o Ricardo e o Alexander, que vão contar um pouquinho para vocês sobre essa empresa júnior, sobre o que é uma empresa júnior, né? Que é uma forma, com certeza, de você iniciar esse trabalho de empreendedorismo e inovação na nossa área, dentro da biologia, né? Na área dos cursos de biologia em universidades. Então, agora eu vou passar a palavra para a Isabela, que vai fazer uma apresentação inicial para vocês aí sobre a Sol Bio, sobre a empresa deles, e a gente vai acompanhar e depois a gente volta aqui com um bate-papo na mesa redonda, tá bom? Então, Isabela, a palavra é com você. Olá, pessoal. Muito obrigada. Vamos começar rapidinho com a apresentação sobre o que é a Sol Bio. Então, é como a gente chama essa empresa, soluções biológicas, geralmente encurtadinho, Sol Bio. Pode passar. Mas, afinal, o que a gente é, né? O que significa ser uma empresa júnior? Juridicamente falando, é uma associação civil sem fins lucrativos, que é completamente estruturada por alunos de graduação. Então, necessariamente, são alunos de graduação, não pode ser da pós, e a gente tem professores só como nosso orientador e representação perante o instituto, mas quem faz tudo dentro da empresa são alunos de graduação. Então, o que nós queremos é aplicar os conhecimentos que a gente vem aprendendo na faculdade na vida real, através dos projetos que a gente vai aplicar. Então, todo o nosso ponto é conseguir fazer esses projetos aplicando o que a gente aprende na escola e, assim, desenvolvendo as habilidades que a gente nem sempre tem a oportunidade de fazer na faculdade. Pode passar. E um pouco mais sobre os nossos objetivos. Então, como eu falei, tem toda essa parte dos projetos. E, principalmente, é focar nesse desenvolvimento pessoal. Então, tanto a parte de liderança, organização, todas as questões de soft skill que a gente consegue desenvolver na empresa. Esse é o lado profissional. Então, essa vivência empresarial que a gente consegue por causa de estar vivendo numa empresa júnior. E também, pensando que nós somos a gente faz parte da USP, uma universidade pública e tal, financiada pelo governo, a gente quer devolver um pouco para a sociedade o que a gente aprende. A gente fica muito dentro da academia, mas é sempre importante dar apoio para a sociedade que está ao redor. Pode passar. E quem nós somos? Eu vou postar um pouco do nosso MVV, que quer dizer missão, visão e valores. Então, a nossa visão, nossa missão, que é o que a gente quer fazer, que é executar serviços que promovam o desenvolvimento socioambiental e que aproximem os biólogos no mercado de trabalho, para que possam contribuir para um mundo mais sustentável. Então, é o que a gente almeja alcançar. Nossa visão. Então, tudo bem com vocês? O que a gente quer conseguir e como a gente quer estar no futuro. Então, nós queremos ser uma IJ reconhecida e admirada pela excelência de seus projetos, realizados em prol do meio ambiente e da sociedade, valorizando o biólogo no mercado de trabalho. Então, acho que é importante bater nessa tecla, porque uma das coisas que fez a gente começar foi pensar no mercado de trabalho e como nós somos inseridos nele. No caso, nós não somos na USP. A USP é muito boa, o curso de biologia ele é incrível, mas ele é bastante... ele dá duas opções para a gente, basicamente, licenciatura ou academia, sendo que a biologia ela tem muitas áreas para ser exploradas profissionalmente falando. Um dos nossos objetivos era conseguir abrir esse espectro de oportunidades. Pode passar um pouquinho. E os nossos valores. Então, não importa o que a gente vai fazer, a gente sempre tem que ter esses pontos para nos guiar no nosso trabalho e nossos projetos. Então, sempre respeitando o desenvolvimento sustentável,
e a valorização da diversidade, sempre com sede por aprendizado. Então, nós somos alunos que estão doando parte do nosso tempo para aprender mais, para buscar a formação que a gente sente que não necessariamente a nossa universidade nos dá. Cooperatividade, então, esse sentimento de ajuda que a gente tem que dar para os nossos companheiros de equipe, e resiliência sempre, porque nada é fácil na vida, definitivamente abrir uma empresa não é fácil. Pode passar. Mas também deixar claro que nós não inventamos esse conceito. O movimento de empresas júniores do mundo, na verdade, já acontece há muito tempo, e temos várias instâncias e órgãos que nos ajudam e apoiam para a gente seguir esse caminho aí. Pode passar. Então, o movimento Empresa Júnior surgiu na França já há muito tempo, em 1967, e ele chegou no Brasil já faz também bastante tempo, em 1988, com a, se não me engano, Poli Júnior e a FGV. E o grande objetivo do movimento Empresa Júnior no Brasil, coordenado pela Brasil Júnior, é de criar um Brasil mais empreendedor. Então, são mais de 900 empresas júniores no país, né, federadas, isso quer dizer que tem alguns parâmetros que eles conseguem cumprir para entrar na federação. Nós estamos federados agora, mas ao todo no Brasil são mais de 1.400, se eu não me engano, então são muitos jovens que estão empenhados em ir atrás dessa vivência empresarial e de fazer a diferença com o tempo que a gente tem na faculdade e com o conhecimento que a gente tem na faculdade. Pode passar. Pode passar, pronto. Quem nós somos, então, como pessoas, né? A gente é a nossa equipe, nós temos 25 membros, eles variam de vários anos na faculdade, então tem pessoas que entraram esse ano, como o Marcelo, nosso bebê, e como o Comodo, que é um dos velhinhos também. Então, vários anos diferentes, juntando esse conhecimento. E nós fazemos um processo seletivo, às vezes mais de uma vez por ano, mas geralmente anual, para garantir que as pessoas que entram, elas estão focadas nesse objetivo e que se encaixam na cultura da empresa. Então, a gente tem critérios. Pode passar. E aqui um pouco de como a gente organiza. Então, passando rapidinho para os nossos departamentos. Pode ir passando que tem umas animações nesse, se eu não me engano. Então, temos a comunicação, que é o departamento de marketing, e é basicamente essa parte mesmo, controla nosso Instagram, essa parte de prospecção passiva. Pode passar. E temos comercial, que é essa prospecção ativa, então ir atrás dos clientes, no caso, pesquisa de mercado, toda essa parte. E temos também projetos, que é mais a questão de gerenciamento dos projetos, porque fazer em si, mão de obra, todos nós fazemos parte, independente do departamento que você está. Projetos dessa parte de gestão e manutenção, criação de passo a passo e manuais, essa parte. Pode passar. E a presidência e a vice-presidência, elas hoje são unidas, mas é a parte de back-office, então essa parte interna, mais interna da empresa, que não está voltada para o cliente e para a venda de projetos. Na vice-presidência, nós cuidamos do jurídico, financeiro e também da gestão de pessoas, no financeiro da gestão de pessoas. E a presidência cuida dessa parte mais jurídica, a nossa representação legal, então, tanto questão de realmente assinar documentos, quanto, vamos falar com o diretor, quem vai? Presidente. Essa parte assim. Pode passar. E a parte estratégica também, que é muito importante. E um pouco da nossa história. Então, em 2017 foi quando essa iniciativa começou. O IB já tinha uma empresa júnior que faliu em 2014, mais ou menos. Então, ela é bem antiga. E no fim de 2017, um grupo de alunos que já conhecia essa ideia de empresa júnior pensou, putz, a gente podia trazer de novo isso e tal. Tanto que é por
causa disso que a gente tem uma suculenta, ela representa isso de nascer de novo, porque as suculentas, quando perde uma folhinha, dá para você plantar de novo. Um pouco de curiosidade. Então, em 2018, esse grupo foi aumentando de pessoas. Eles fizeram o primeiro processo seletivo, trazendo alunos que estariam interessados em começar essa história. Foi quando eu entrei, por exemplo. E a gente estava focado em entender o que significa ser uma empresa júnior, entender o que significa ser uma empresa de biologia. Foi bastante pesquisa, visita empresas, seniors. E em 2019, finalmente, a gente conseguiu nossa regulamentação e a fundação oficial da empresa. E em 2020, como estamos agora, muitas coisas aconteceram, na verdade. A gente teve um boom de membros, nossos primeiros projetos foram vendidos, finalmente, e agora somos oficialmente filiados ao MEG, que é o que significa ser federado. Pode passar. E um pouco sobre o que a gente faz, nossos serviços, né? Essa parte de acessibilização de conteúdo. Então, a gente faz uma pesquisação, basicamente, bibliográfica, trazendo fontes confiáveis, de uma maneira simples. Então, a gente faz toda essa parte mais pesada de pesquisa e trabalha um pouco esses dados para poder ir para o público e ajudar, por exemplo, na parte de marketing de conteúdo de outras empresas. E divulgação técnica também entra nessa via de a gente pesquisar algumas fontes e construir um material que os clientes podem usar, por exemplo, no seu Instagram ou no seu próprio site. E, então, a gente ajuda nessa parte de agregar valor ao conteúdo que eles já têm. Pode passar. Esse é um pouquinho do que é a empresa Júnior, né, do que nós somos. E aqui nossos redes de contatos, a gente tem um site vinculado ao site do IB, caso alguém queira conhecer. E nosso Instagram também é muito bonitinho e temos uma página no Facebook também. Bom, é isso, principalmente. Maravilha, Isabela. Muito obrigado pela sua apresentação. Foi muito legal, bem sucinta. Acho que deu para a galera dar uma boa introdução aí sobre a Solbio. Foi muito bem apresentado. Obrigado, né, por apresentar para o nosso público, que, inclusive, a grande parte do nosso público aqui na Biomais são alunos de graduação, alguns também na pós-graduação e pessoas que gostam de biologia e aproveitam da área de várias formas. Então, agora a gente vai começar mais um bate-papo sobre a Solbio. A gente vai buscar nessa mesa redonda conversar um pouco sobre como é tocar uma empresa júnior dentro da USP ou em qualquer outra universidade, né, que também é possível isso acontecer em universidades privadas. E é isso também que a gente quer passar, esse conhecimento de como iniciar uma empresa júnior. Então, vou deixar aí por conta de vocês, baseado em algumas questões que nós aqui da Biomais organizamos, para a gente poder esclarecer essas dúvidas a respeito de empresa júnior, de como que funciona isso na graduação, como que vocês iniciaram todo esse processo até chegar onde vocês estão hoje, com tudo muito bem estabelecido, federados, com toda a organização, que inclusive eu parabenizo aqui que vocês conseguiram chegar. Edson, deixa eu apresentar, né? Provavelmente a galera da Biomais já conhece, mas o Edson aí é a minha dupla aqui na Biomais, biólogo também. Então eu vou abrir aí a palavra para o Edson poder se apresentar e iniciar a nossa rodada de perguntas. Então, boa tarde, pessoal. Boa noite já, né? Já está escurecendo aqui. E como o Everton me apresentou, eu sou o Edson. E a gente preparou algumas questões, algumas perguntas, algumas pautas aqui para auxiliar aqui na nossa conversa com o pessoal da Solbio. A primeira pergunta, não está na nossa pauta, mas é uma pergunta que eu acho que vai ser fácil de vocês responder, que foi uma curiosidade. A Isabela apresentou que o símbolo da empresa de vocês é essa suculenta. Você podia explicar um pouquinho melhor a origem desse símbolo aí? Que era uma curiosidade que eu tinha e eu acabei não colocando na pauta. Posso sim. Bom, vamos lá, tem etapas, na verdade. A nossa primeira ideia de logo era uma fênix, nessa ideia de ressurgir das cinzas, mas ela era meio cafonazinha, bom, ela teve que passar por mudança, e nessa época a gente fazia rifas de suculentas, então
foi a primeira coisa que a gente fez em questão de produto. A gente vendeu elas e tal, então foi um marco para a empresa. E como ela tem toda essa questão biológica mesmo, de algumas espécies, quando uma folha cai, essa folha pode ser plantada e nasce uma nova suculenta. Então, nesse ciclo e tudo mais. Além disso, a imagem da suculenta aberta, assim, também lembra um pouco de sol, que sol viu. Então, tem várias coisinhas, assim, que juntas a gente pensou, putz, vai ficar incrível. Bom, eu acho que ficou incrível, então. Então, a primeira vez que eu vi o símbolo, eu imaginei que pudesse ter alguma coisa a ver com o Sol, mas como não era tão semelhante assim, eu fiquei na dúvida e acabei esquecendo de perguntar, que bom que perguntei agora. Bom, então faz parte da nossa pauta o que a empresa Júnior, o que a Solbio agregou e tem agregado na formação de vocês, na vida social de vocês, de cada um de vocês. Então, eu vou deixar essa pauta aqui, vocês vão aí intercalando, ou como que vocês vão responder isso, o que a Solbio auxiliou, né, na formação de vocês e continua auxiliando. Beleza. Eu acho que eu posso responder primeiro, porque depois eu vou sair e aí vai entrar a presidente para poder falar um pouco também. Mas na minha vida, principalmente, a Solbio foi muito boa em vários pontos. Acho que a questão de desenvolvimento pessoal foi a que eu percebi mais esse ano. Eu sou muito mais desinibida ao falar, eu entendo muito mais o que significa liderança. Eu tive que trabalhar essa parte, né? Então, como lidar com o grupo, como você apresentar coisas. Então, vender ideias que não importa onde você esteja trabalhando, vender ideias, na verdade, é uma coisa que vai aparecer na sua vida, de qualquer forma. Principalmente eu acho que o que eu gosto mais de fazer parte da Solbio foi a questão de conhecer o mercado de trabalho. Eu entrei para biologia porque eu gostava de essa parte bonitinha, planta, bicho, principalmente porque eu sabia que era uma área muito ampla e que eu poderia trabalhar com várias coisas. Eu entrei sabendo disso, então quando eu percebi que ia ter toda essa academia, literatura, eu fiquei meio, putz, não era o que eu esperava. E aí a Solbio realmente veio com essa de, não, tem mais coisa assim, você pode fazer mais coisa. E eu estava querendo isso, eu queria experimentar o máximo de coisa impossível, porque eu ainda estava meio indecisa para minha vida, eu ainda estou, mas agora eu tenho mais opções para ficar indecisa melhor. E então eu gostei bastante de poder conhecer outras empresas, conhecer o processo de criar uma empresa, que eu acho que agregou muito na minha vida. Acho que principalmente isso. Bom, eu também gostei muito das pessoas que conheci, mas acho que essa parte é mais tão, assim, por causa da Solbio, mas foi muito bom também essas amizades que eu cultivei nesses anos. Isabela, deixa eu só, antes do próximo começar e falar um pouquinho dessa parte, eu já vou agregando algumas perguntas para cada um. E porque essa sua parte de querer empreender, buscar algo mais do que além do conhecimento na academia, de você ter sua formação como bióloga, como professora, educadora, etc. O que te levou, assim, isso já veio de antes ou você conheceu isso durante a graduação ali no IB da USP? Ou isso foi uma coisa bem espontânea? Você já tinha isso? A sua família já são de empreendedores? Como que foi isso? Conta um pouquinho para a gente. O conceito de empresa júnior eu não conhecia antes. O que me fez entrar na Solbio principalmente foi por ela estar sendo formada. Então, quando eu entrei, eles falaram, então, a gente não tem nada muito certo ainda, a gente está construindo. Então, eu fiquei muito animada com a perspectiva de participar de algo que estava sendo criado ainda. E foi meio que nessa que eu acabei conhecendo o mundo do empreendedorismo. Mas o que eu gostei bastante nisso, tipo, o que agora me dá mais vontade de entrar nesse mundo, foi pensar que, putz, eu não gosto de como as coisas são no mundo hoje. Mas como eu vou mudar isso, né? E eu acho que uma das maneiras mais práticas é eu entrando lá no mercado, eu entrando nas empresas e eu agindo como uma bióloga consciente. Porque às vezes acontecem algumas coisas e você fica, meu Deus, quem aprovou isso? E quem aprovou isso foram pessoas que foram formadas, mas elas foram bem formadas, elas foram conscientes, então saber que por eu ser uma pessoa que vai ter essa formação completa,
e essa visão talvez mais ampla do mercado, eu possa fazer melhores decisões quando eu estiver nele. Maravilha, maravilha. E com certeza a experiência do empreendedorismo vai agregar muito nisso. Isso aí vocês não tenham dúvida. Eu falo assim, eu não sou nenhum empreendedor expert no assunto, né? Também sou biólogo, assim como vocês estão quase chegando lá. E assim, o empreendedorismo veio como algo muito novo para mim também. Então eu sempre faço essa pergunta, porque nesse nosso campo, infelizmente, o empreendedorismo ainda está engatinhando em alguns sentidos. E acho que a iniciativa de vocês já terem isso lá na graduação, que é coisa, por exemplo, que eu não tive, já começa bem, eu acho que por aí, de vocês agregarem aquele conhecimento que vocês estão adquirindo durante no próprio curso, com a iniciativa de empreender, de criar uma empresa júnior, que o intuito nem é, nesse momento, ganhar dinheiro, mas o intuito ele é de aprender a empreender. Sim, inclusive, fazer só um ponto sobre isso, eu não sei se eu deixei claro na apresentação, mas tem toda a parte de ser uma associação sem fins lucrativos, então os membros, eles são todos voluntários. A gente, inclusive, tem que assinar um termo de voluntariado para participar da empresa, e a ideia é o que a gente conseguir de lucro, né, porque a gente tem que ter algum lucro, investir na nossa educação. Então, o MEG oferece muitos eventos com palestras muito boas, e que, de fato, agregam na nossa formação. Eles são eventos pagos, né? E a ideia é que as empresas possam dar suporte para levar os membros até lá. Esse ano a gente foi muito feliz, por causa do nosso primeiro projeto, a gente conseguiu levar parte dos nossos membros para o evento, o Encontro de Empresas Júnior de São Paulo, Paulista? Bom, é o evento de São Paulo, e aí, então, e foi um super evento, teve, tinha, sei lá, 20, 30 palestras no mínimo, que a gente poderia escolher, então foi muito massa. Parabéns, eu acho que agora... parabéns, é um bom começo. Vamos partir aí para a próxima apresentação. Uma pergunta antes. Isabela, qual que é o teu cargo na Solbio? Eu acho que você falou antes da apresentação, mas você podia falar de novo? Eu acho que eu não falei, na verdade. Eu sou vice-presidente da Solbio. Eu estou na empresa há 3 anos. Legal. Uma coisa, eu acho que está na hora da troca. Eu vou saindo. Muito obrigada às pessoas que me ouviram. Beijinhos. A gente que agradece, Isabela. Obrigado aí pela apresentação e pela sua trajetória dentro da Solbio, que já 3 anos já não é pouca coisa. Até mais. Muito obrigado pela sua participação. Tchau. Muito obrigada pela oportunidade. Então, a Isabela tinha um compromisso e a gente deixou ela apresentar primeiro aí para poder dar espaço para outras pessoas. Então, a próxima pergunta, a mesma pergunta, né? O que auxiliou o que agregou na formação de vocês, né? Quem que gostaria de responder agora? Pode ser você, Ricardo? Então, o Ricardo vai se apresentar aí, vai falar qual que é o cargo que ele ocupa e também o que tem agregado e o que já agregou na formação dele, aí, a participação na empresa Júnior. Bem, boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo, como já foi comentado. Atualmente, eu sou diretor de comunicação, um dos departamentos que foram apresentados pela Isabela. E acho que explicando bem rapidamente, eu completei 1 ano na Solbio, agora no mês de outubro. E eu acho que respondendo a pergunta do Edson em relação a como a Solbio tem impactado na minha vida, acho que primeiro eu preciso concordar com as coisas que a Isabela já comentou antes de mim. E segundo, eu acho que eu queria ressaltar um ponto que para mim é bastante relevante, que é essa visão multidisciplinar em volta das coisas que a gente aprende, né, do conteúdo que a gente aprende no curso de biologia. E a partir desse momento, né, que a gente enxerga tudo que a gente está aprendendo por um outro lado, que não seja o lado mais acadêmico, né, da pergunta para minha pesquisa, ou o lado mais licenciatura, eu acredito que muitas portas acabam se abrindo para a possibilidade da atuação da gente como biólogo, né, como futuros biólogos por aí, tanto em São Paulo quanto pelo Brasil.
Então, eu acredito que essa interdisciplinaridade, né, em volta desse conteúdo que a gente aprende me fez me transformar em outra pessoa. Então, saber como que um projeto vai funcionar, aprendendo com o departamento de projetos, aprendendo como que entra em contato com o cliente, como que mantém esse cliente com você, né, ali, querendo, interessado pelo que você está fazendo, como que você vai explicar tudo isso que você tem na sua cabeça e transformar em realidade. Então, eu acho que essa multidisciplinariedade sobre tudo isso que a gente aprende é muito, muito importante. Foi o que realmente impactou a minha vida nesse último ano. Show de bola, Ricardo. Obrigado. Eu também pergunto a mesma coisa. Você herdou essa sua vontade de empreender ou você descobriu isso ali na USP mesmo? O pessoal, os colegas te incentivaram e vamos fazer? Como que foi isso aí? Então, eu tenho um passado um pouco mais longo em relação a isso, comparado com a Isabela. Eu fiz o ETIM, né, na ETEC, e no meu curso técnico eu cursei marketing, eu cursei na ETEC Sebrae. E lá tinha toda essa pegada em relação ao empreendedorismo. Então, durante os meus 3 anos do ensino médio, eu tive bastante contato com isso, e foi realmente de onde eu já conhecia pelo menos um dos cenários, né, que era o cenário das empresas seniores. E na USP, a partir do momento que eu conheci a Solvay, porque eu não conhecia essa perspectiva de empreendimento, foi o momento que eu conheci o conceito e pude me adequar, né, porque é um outro mundo, é bastante diferente do funcionamento das empresas seniores. Show de bola. Quem pode então, agora? Vai, Edson, pode falar. Eu ia chamar o Alexander, né? Acho que é para apresentar e falar um pouquinho da experiência dele na Solvay também. Tudo bem. Então, meu nome é Alexander, né? Eu sou o atual diretor de projetos. Apesar de eu já estar no meu 4º ano de graduação, bem no finalzinho da minha graduação, ser velho, como a Isabela disse, eu só entrei na Solvay esse ano, no começo desse ano, em que eu passei o primeiro semestre fazendo parte do departamento de projetos e de back-office, mas eu não era diretor. E aí, nessa virada para o 2º semestre, eu me tornei diretor e planejo continuar na Solvay, inclusive. Me candidatei para vice-presidência do ano que vem. E, bom, eu acho que eu concordo muito com o que eles já falaram. E para não ficar muito repetitivo, eu acho que eu gostaria de adicionar o fato de que a gente aprende muita coisa, né, por ser na prática, por ter que lidar com coisas que a gente não lidaria na forma teórica. Então, toda essa questão do contato com o cliente. Mas também, uma coisa que eu acho muito legal da Solvay é a questão, e empresas júniores no geral, né, é a questão da gente poder experimentar, né. Então, tem a questão de que a gente não é remunerado em forma de dinheiro, né, a gente não é assalariado, mas a gente retorna isso em capacitação. Então, é muito interessante que a gente pode, por exemplo, comprar cursos de modelos de gestão de projetos e tentar e testar e aplicar essas teorias de gestão de projetos na empresa, né? Enquanto que em outros trabalhos talvez isso fosse um pouco mais complicado, né? Então, legal. Por ser uma questão de que é todo mundo voluntário, todo mundo tá ali por boa vontade, e não é nada muito... Não tem, sei lá, uma regra, né, tradicional que a gente tem que seguir certinho, a gente é muito livre para poder experimentar e ver sempre o que faz sentido e o que seria melhor para a empresa, né? Então, é meio que um sandbox, né? E dá para a gente testar muita coisa e aprender muita coisa com isso. Então, eu acho que isso é um grande diferencial de empresas júniores, né? E também tem a questão de crescimento pessoal, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sempre fui uma pessoa bem reclusa socialmente. Eu não faria uma live na minha vida, assim, voluntariamente. Só aqui na Biomais, é exclusivo. Exatamente. Mas eu acho que quando a gente entra numa empresa e tem que lidar com as pessoas, né, tem que lidar com essa questão de proatividade, de fazer as coisas acontecerem, isso naturalmente estimula a gente a crescer. Então, eu acho que, assim, eu acredito que eu contribuí para a Solvay e eu acredito que a Solvay com certeza contribuiu muito para mim. Eu acho que é isso. Legal, show de bola.
Isso realmente que você colocou é muito importante, a experiência para você começar, né? Foi como eu falei, acho que na graduação a gente está ali muito para aprender, né? Não só na nossa área, mas a interdisciplinaridade ela precisa começar com mais peso nos cursos de graduação, para a gente chegar preparado para o mercado de trabalho, né? E nada melhor do que você tocar uma empresa, você ter uma empresa para você chegar lá, né, preparado e bom para fazer isso, né? Até com toda a parte burocrática, né? Vocês, por exemplo, acabaram de abrir um estatuto, isso é chato pra caramba, né, meu? Queira ou não, você tem toda essa burocracia que a gente precisa fazer. Show de bola. E você, desculpe, você falou, acho que no começo, qual que é o seu cargo dentro da Solbio? Atualmente eu sou diretor de projetos. Diretor de projetos. Boa, responsa. Edson. Então, nós vamos passar para o próximo integrante. Eu estava vendo aqui, acompanhando o chat, que aparentemente chegou mais algumas pessoas na live. Então, nós estamos apresentando a empresa júnior do IB, que é a Solbio, e agora nós estamos fazendo uma pauta aqui de perguntas sobre como a empresa na qual eles fazem parte tem agregado no desenvolvimento pessoal e também no desenvolvimento da própria graduação, das experiências que eles estão passando dentro da empresa e que está refletindo na parte social da vida deles. Então, agora eu vou passar aqui para o Marcelo, que é o próximo integrante que vai falar um pouquinho do que está agregando na vida dele a participação na empresa. Tá. Oi, eu sou o Marcelo, eu sou diretor de comercial da Solbio. Eu acho que tudo que todo mundo falou, acho que contempla bem o que eu sinto. Então eu vou juntar um pouco de todo mundo. Eu acho que na questão acadêmica em si, eu acho que eu sou muito indeciso, né? Então eu realmente estava em cima do muro naquela coisa de eu não sei para onde eu vou, porque eu só tinha as duas, né? Da pesquisa ou da sala de aula e essas coisas. E quando eu vi a Solbio, eu vi que não era só isso. Então, abriu portas. Então, eu sei que tem muito mais lugar que eu posso ir, que não preciso ficar preso naquilo. E acho que uma das principais coisas é que eu também, igual o Alexander, eu sou muito tímido. E eu também não participaria de uma live voluntariamente, assim, nunca. É difícil eu lidar com pessoas e tal. E quando eu fui colocado numa posição que eu tinha que falar mais, que eu tinha que interagir mais, eu acho que me ajudou bastante, porque hoje eu consigo interagir bem melhor, consigo falar melhor. Então, eu acho que nessas duas coisas foram que mais, assim, me ajudou em enxergar um novo caminho que eu podia seguir, que o mundo era bem mais oportunidades e bem mais coisas do que eu achava que podia, meu mundinho, e que é um mundão, na verdade. E essa questão de socialização mesmo, de falar, de se abrir, de falar com muitas pessoas, que é algo que eu não faria normalmente. Fora a questão da interdisciplinaridade que o Ricardo falou, que eu acho que é muito interessante também, mas eu acho que principalmente nesses dois fatores mesmo, para mim. Você tem alguma pergunta, Everton? Legal, Marcelo. Eu vou continuar a sequência do que a gente estava fazendo. E você, assim, sempre teve vontade de trabalhar, assim, aliás, você tem vontade de abrir uma empresa depois que você sair da biologia? Quando você começou, você já tinha essa vontade ou você descobriu a empresa júnior, descobriu a galera que queria montar isso junto aí na graduação? Acho que eu descobri. Antes eu realmente não conhecia nada sobre o meio, eu nem sabia que tinha essa coisa de empresa júnior e tal. E eu acho que depois que eu entrei, que eu conheci, e eu não sei se depois que eu sair da bio eu vou querer abrir uma empresa ainda, é uma coisa que eu posso pensar ainda, mas com certeza agora que eu comecei a ter a experiência, eu acho que é uma possibilidade que eu posso considerar, mas eu ainda não tenho certeza. Eu comecei agora, né, então Sim. Eu nem tive experiência direito, então ainda não sei mesmo. Legal, show.
Show, já é um caminho a escolher, né? Já é uma experiência que você vai poder definir. Olha, eu quero isso para minha vida, ou eu não quero isso para minha vida. Eu deixo essa, porque a gente sabe, ter uma empresa, tocar uma empresa, eu acho que é muito mais difícil muitas vezes do que você não fazer, né? Do que você seguir realmente a parte do trabalho lá como funcionário, CLT, etc. Muita gente opta, mas isso é uma decisão de vida, né? Eu costumo falar que isso é uma decisão de vida. Porque realmente, isso eu acho que é muito mito você falar assim, porque eu tenho perfil para ter ou não ter uma empresa, eu tenho perfil para ser ou não ser. Eu acho que ter uma empresa ou não ter uma empresa depende do quê? Depende disso que vocês estão fazendo, da experiência que vocês têm, e se você tem algo a oferecer que alguém vai querer comprar, certo? Então, acho que isso é o que mais vai definir. A gente faz essa pergunta justamente para vocês poderem responder assim, com aquela visão de futuro, né? Não, eu quero ter uma empresa, né? Mas a realidade mesmo, né, do ponto de vista assim profissional, é se você tem realmente algo a oferecer para o mercado, né? E vocês estão construindo isso agora, isso que eu acho bem interessante. Edson, manda bala aí. Então, para fechar essa primeira rodada de questão, a gente vai dar a palavra aí mais uma integrante feminina aqui da diretoria da empresa Júnior, a Aline, vai falar um pouquinho. Oi, gente. Eu sou a Aline, eu sou presidente da Astalbio nesse ano de 2018. E eu acho que tem algumas coisas que agregaram muito na minha vida e várias pessoas já falaram isso, eu vou acabar repetindo um pouquinho, desculpa. Mas uma das coisas que eu gosto muito de participar de uma empresa júnior é você poder fazer as coisas na prática. Então, você está nesse constante exercício de o que é seu conhecimento e o que está na sua cabeça, como eu transformo isso em algo útil para a sociedade e algo que possa ser implantado, tipo, aqui e agora. E eu gosto muito desse exercício de fazer as coisas poderem ser úteis, poderem ser utilizáveis para as pessoas. Eu gosto da ideia também de que a gente está começando num ambiente saudável e amigável. Então, a gente está se iniciando no mercado de trabalho, iniciando essa jornada com amigos nossos e com pessoas que a gente sabe que a gente pode confiar. Então, a gente ouve falar do mercado sênior, a gente ouve, tipo, sei lá, amigos mais velhos reclamando, pais reclamando, que o mercado sênior ele é cheio de vícios e cheio de pessoas querendo, sei lá, passar uma por cima da outra. Não sei se isso é verdade, não estive lá ainda, mas eu fico muito feliz de poder iniciar o empreendedorismo, essa carreira no empreendedorismo, com pessoas que eu gosto e com um ideal. Então, eu sei o porquê eu faço o que eu faço. E eu acredito no que eu estou fazendo. E eu acredito nessas pessoas que estão comigo nessa jornada. Então, eu acho que ter esse início de uma forma tão saudável, assim, de uma forma que eu acredite no que eu esteja fazendo, eu acho que foi uma coisa que agregou muito a empresa Júnior. Atrelado a isso, eu acho que teve um pouco do que o Alexander falou, que é da gente poder testar as coisas. Então, por a gente estar num ambiente que todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo tem esse ideal comum de uma sociedade melhor, as pessoas estão dispostas a testar, e a testar por esse ideal. Então, a gente não tem muito medo de mudança. E é uma coisa que a gente tem muito medo no mercado sênior, né? Porque você pensa no salário de todas as pessoas que estão envolvidas, a gente pensa, sei lá, e a economia. E pra gente não tem tanto isso. Tipo, se a gente errou junto e tá tudo bem. E o que vai acontecer é talvez a gente não bater a meta e, tipo, sei lá, não conseguir o curso de Excel que a gente queria comprar para todo mundo. Mas valeu a pena tentar e quebrar a cara. Tipo, ninguém vai ficar sem salário por causa disso. Então, isso é um ponto muito positivo, que deixou a gente testar muitas coisas. Então, vou dar um exemplo de uma história curta. Em maio, logo que começou a pandemia, eu li um livro chamado Scrum, que apresentou a metodologia do Scrum, que é uma metodologia ágil, que é muito conhecida para gerenciamento de projetos. E aí eu falei, e aí, bora tentar e implementar na empresa inteira? E eles compraram a ideia.
assim, da gente mudar a estrutura de trabalho da empresa inteira de uma semana para outra. Olha, ela já atua como uma CEO mesmo ali. Vamos, equipe, vamos tentar implantar essa gestão. Muito legal, show de bola. Sim. E aí eles compraram, isso é muito legal. Quando você vai conseguir fazer isso numa empresa sênior? Exatamente. Então, você colocou um ponto assim que para mim eu vou fazendo esses comentários porque acho bem interessante, que é o que são empresas do futuro, né? Quando você olha essas empresas, né, mais seniores, como vocês disseram, mais antigas mesmo, são empresas que ainda têm muito aquela hierarquia, é uma empresa muito hierarquizada, que você tem aquela rigidez numa gestão, que você tem aquele medo de inovar. Né, as empresas novas, elas já são diferentes, e é muito legal que você vem com essa proposta. São startups mesmo, né? Então, que vocês... E outra, resolver problema. Eu acho que a nossa área, a área da biologia, o que a gente mais pode fazer, nós somos a área do século, dos próximos séculos, vamos dizer assim, porque a gente está entrando em uma série de problemáticas, seja elas ambientais, seja elas de saúde, que a biologia, ela pode resolver. Então, acho que inovar, começar a empreender na área da biologia é sim ter uma empresa do futuro, ter uma empresa que busca soluções não simplesmente para você ganhar dinheiro, mas para você trazer solução, trazer benefício para a sociedade, para o mundo como um todo, né? Essa é a tendência das novas empresas. É um comentário que a gente sempre acaba observando, né? Quem você começa a estudar um pouquinho, é que essa mudança das empresas, hoje as empresas elas têm muito essa pegada interdisciplinar que vocês tanto falaram aqui na live, né? Tipo, a maioria dos integrantes hoje das empresas, na verdade, as empresas são com menor quantidade de pessoas, né? E essas pessoas que fazem parte desempenham inúmeras funções. Diferente daquele modelo de empresa um pouco mais tradicional, digamos assim, que você junta um número muito grande de pessoas e cada um faz a sua tarefa bem separadinho. Então, aparentemente, é o que tudo indica, o nosso século, ele tende a ter cada vez mais empresas em que os profissionais são interdisciplinares, né? Bacana. E um outro comentário que eu ia fazer antes, e acabei não fazendo, o público feminino, né? As meninas representando bem a empresa de vocês aí na presidência e na vice-presidência. Parabéns por mais isso. Uma pergunta que eu iria fazer, que talvez vocês, cada um pode responder da melhor maneira que achar, é sobre como está a administração do tempo de vocês, porque vocês, além da empresa, vocês têm a graduação para fazer. Sobretudo nesse momento da pandemia que, enfim, embolou tudo. Então, como é que vocês administram o tempo? Como é que vocês... se vocês determinam uma quantidade específica de tempo por semana, como é que vocês organizam isso? Eu vou deixar aberto aí para cada um de vocês quiser responder individualmente ou, enfim, veja como vocês achar melhor. Eu prefiro que cada um responda individualmente, particular na vida de cada um. Acho que eu posso começar falando... Ricardo, só um pouquinho, deixa eu só interromper. Oi, claro. Pessoal, né, quem entrou novo na live, vocês estão sendo bastante elogiados, o pessoal está dando parabéns pelo empenho de vocês nos comentários. Eu quero dizer que podem jogar perguntas, já tem algumas ali, eu já estou separando as perguntas aqui para a gente colocar mais para o final da nossa live. E daí, então, se vocês tiverem questões, dúvidas sobre empresa júnior, como fazer isso na graduação, como que eles começaram, etc. O que surgir de dúvidas, podem jogar aí nos comentários, que eu vou separar e no final a gente vai tentar responder uma por uma para a gente poder esclarecer, tá bom? Valeu, continuem. Respondendo a pergunta do Edson, particularmente, eu acho que chega a ser um paradoxo, assim, de você entrar na sua bio e você parar para pensar, nossa, eu não vou ter tempo. Tipo, meu Deus do céu, é mais uma coisa que eu estou fazendo na minha vida. Tem a graduação, tem outros projetos que eu tô envolvido, tipo, digo como pessoa, não como eu necessariamente. E só que o modo de organização que a Solbio tem, que já foi comentado pela nossa presidente, o Scrum, ele ajuda muito, pelo menos me ajuda muito, a me organizar em relação às coisas que eu preciso fazer.
Então, por ser uma metodologia tanto de gestão de tarefas, ele também funciona como uma metodologia de gestão de tempo, né? E eu consigo, a partir, tipo, definindo ciclos da minha vida, assim, e fazer essas tarefas dentro desse ciclo. Então, acho que mesmo estando dentro da Solbio, que acaba sendo mais uma coisa para fazer na minha vida, a própria Solbio me ajuda a me organizar. Então, acho que seria um pouco disso. Acho que eu vou completar também essa questão. Pode crer. É mais uma coisa na graduação que, tipo, já é pesada. Mas tem essa questão que você estando nessa empresa, você aprende a se organizar. Então, você sabe que você tem tais prazos, você sabe que você tem tais tarefas a fazer. Então, a gente é muito organizado internamente nessa questão de o que cada um tem que fazer até quando. E quando essas coisas estão bem delimitadas, é fácil de você colocar na sua agenda. E aí você para pensar também, por que eu não faço isso na minha vida e com as minhas tarefas? Então, acaba que o modo de como a empresa se organiza, você acaba aprendendo também para a sua vida pessoal. Então, eu acho que sim, é mais coisa para fazer, mas também me ajuda na minha vida pessoal e na minha graduação. Show. E o Marcelo, tem alguma coisa a colocar aí nessa pergunta do Edson? Eu acho que tudo que eles falaram é bem isso mesmo. É uma coisa que você fala, não vai dar tempo, é muita coisa. Socorro! Mas até me ajudou bastante a organizar, principalmente com o modelo Scrum, então foi uma coisa que me ajudou a deixar tudo bem organizado. Então, deu tempo. A organização funciona. Mesmo parecendo que não dá, dá. Nossa, totalmente repetitivo o que eu falei, mas acho que deu para pegar o espírito da coisa. E o Alexander? Eu acho que eles falaram bastante coisa, eles já falaram muita coisa que eu provavelmente falaria. Eu acho que umas poucas coisas que eu poderia complementar é que, além do Scrum, a gente sempre busca se capacitar, e como a gente sabe que tem muita coisa para se capacitar, a gente também preza muito em compartilhar o que a gente aprende com os outros, né? Então, a gente sempre tenta fazer treinamentos tanto externos, né? Então, trazendo pessoas de fora para ajudarem a capacitar a gente, quanto internos, da gente ensinando para os outros colegas coisas que a gente aprende. Então, por exemplo, recentemente a gente teve um treinamento interno de organização pessoal, feito por duas integrantes da empresa, a Marici e a Isabela, e traziam vários métodos de organização pessoal, de como fazer a sua agenda, né, de como usar ferramentas para fazer a sua agenda e otimizar a sua organização. Então, não só o Scrum, mas a gente sempre tenta agregar coisas que vão facilitar a nossa vivência na empresa, né. Eu acho que eu ia falar mais alguma coisa, mas agora eu esqueci, mas realmente esse ponto... Perfeito, a gente tem tempo. A hora que você lembrar, é só interromper aí e falar, sem problema nenhum. Não, legal, pessoal, isso é bem bacana. Eu queria emendar aqui uma questão que veio à tona aqui para mim agora, que foi como como funciona, a escolha da equipe, ou se isso não é bem uma escolha, como é a seleção das pessoas para trabalhar numa empresa júnior. Como funciona todo esse processo? A pessoa se inscreve, vocês apresentam? Como funciona isso dentro da graduação lá do curso de vocês? Eu falo assim, Marta. Todo começo de ano a gente faz um processo seletivo e a gente tem 2 motivos principais para fazer esse processo seletivo. Então, o primeiro é que a gente é uma empresa e a gente tem clientes e a gente precisa manter essa empresa. Então, é mais realmente uma manutenção interna para a gente oferecer o produto de melhor qualidade pensando no nosso cliente. O segundo ponto é o ponto formativo. Então, se a gente está se propondo a proporcionar uma experiência de mercado de trabalho, isso começa com um processo seletivo. Todo mundo que vai entrar numa empresa vai passar por um processo seletivo. Então, a gente pensa no nosso, pensando nas etapas também que normalmente tem no mercado sênior. Então, se o que normalmente pedem no mercado sênior é uma entrevista, a gente vai fazer uma entrevista e vai oferecer feedback para todos os participantes, para eles saberem o que eles tenham eles passado ou não,
para eles saberem o que eles podem melhorar quando eles estiverem fazendo uma entrevista realmente com uma empresa sênior. Então, a gente seleciona, a gente não tem muitos inscritos, porque a empresa está aumentando agora, né? Então, eu acho que no meio do ano a gente teve um processo seletivo, que foi o nosso recorde de inscritos, e foi, tipo, 20 inscritos? Não lembro. Mas foi o nosso recorde. Eu perdi o que eu estava falando, mas... Perfeito. A gente seleciona as pessoas e é mais por um fit cultural, não por habilidade. Então, a gente sabe que todo mundo está na graduação, e que esse é um passo para a formação das pessoas. Então, a gente não vai selecionar as pessoas que têm o maior conhecimento de Photoshop, porque a gente quer para essa vaga. Não. A nossa ideia é uma ideia formativa. Então, se você tem vontade, se você tem o tempo disponível, se você se encaixa na cultura da empresa e no que a empresa precisa agora, a gente vai te passar. Não é porque você não sabe usar um Excel que você não vai passar. Tipo, isso a gente aprende junto. E vocês Maravilha. têm alunos de outras instituições? É possível algum aluno de fora entrar ou é só do IB? Como é que funciona essa parte? Pelo nosso estatuto, pode qualquer aluno da USP. Em geral, as empresas júniores no Brasil, elas são divididas por curso. Em outros países é diferente. Mas no Brasil, normalmente, é uma empresa por curso. Então, a gente tem a empresa da biologia e ela é focada em projetos na área de ciências biológicas. Para a gente postulou que a gente pode aceitar qualquer aluno da USP que queira entrar, mas desde que isso não mude o foco dos nossos projetos. Então, a gente já teve um aluno que era da EASH, lá da USP Leste, mas ele entrou e ficou fazendo projetos de biologia, porque ele sabe que a gente é uma empresa de biologia. Perfeito. Legal. E olhando você, como você falou das habilidades, né? Vocês realmente não escolhem se a pessoa já tem uma certa habilidade ou se a ideia é formar mesmo, é preparar, né? Durante o processo. Mas assim, claro que as pessoas já vêm com uma experiência e alguém sabe mais uma coisa do que outra, né? E vocês, depois que fizeram essa pré-seleção ou essa seleção, lá dentro, quem arbitra ou quem define ou como é definido o cargo que essa pessoa vai seguir, se vocês levam algum pré-requisito ou a pessoa que tem que mostrar totalmente esse interesse. Olha, eu queria me candidatar à direção de projetos lá no lugar do Alexander, né? Que é o diretor de projeto. No lugar do Alexander. Como funciona, assim, na próxima? E de quanto em quanto tempo vocês fazem a chapa para assumir os cargos? Eu acho que eu posso falar, já que você me citou como exemplo. Atualmente a gente só tem, acho que a gente tem 3 tipos de cargos, né? Então são os membros, a gente não faz diferenciação de cargos. Aí tem os diretores, com a vice-presidência e a presidência, e tem os conselheiros, né, que não fazem mais parte da empresa, são mais para aconselhar. Só que os diretores, eles podem dar responsabilidades e cargos caso seja necessário, né? Eles têm essa liberdade de, por exemplo, se em vice-presidência do departamento está precisando de um tesoureiro, né, uma pessoa para ficar mais responsável para cuidar dessa questão, ele pode fazer o jeito que ele quiser, né? Ele pode, sei lá, tanto fazer um edital novo, como atribuir essa função, como conversar com a equipe, ver quem está interessado, para atribuir essa responsabilidade, né? Quanto a cargos de diretoria, não tem muitos requisitos, só tem que passar no processo eleitoral, né? Então a gente está tendo um processo eleitoral agora e a gente tenta ser bem fiel ao que ocorre nas empresas, né? Então a gente ainda está modificando ele, mas, por exemplo, nesse último a gente tinha que fazer um vídeo do porquê que a gente quer ser um diretor e quais são as nossas propostas para aquele cargo, né? E ele normalmente acontece anualmente, mas ele pode acontecer semestralmente, dependendo da situação e do contexto da Solbio, né? Então, por exemplo, a gente necessariamente faz presidência e vice-presidência anualmente, porque tem que mudar no cartório e tudo mais, mas os demais diretores a gente deixa com uma maior liberdade. E isso depende do interesse e da disponibilidade dos membros, né?
Toda essa regra, ela tem que estar no estatuto, né? Quando vocês definiram, né? O tempo, as eleições, né? Tudo isso. Legal. Tá vendo? É uma experiência gigante. Eu gostaria de ter tido isso na minha graduação, né? Edson, a gente fez isso, acompanhou um processo assim recentemente na rede Consciência, né? E assim, é demorado, sabe? Até numa. Eu imagino como você. Quanto tempo vocês levaram para fazer o estatuto, por exemplo? Essa é a pergunta que eu iria fazer, porque nós tivemos a experiência, eu e o Everton, de participar dessa formação de uma empresa, de uma sociedade, no nosso caso, e a gente teve assim, bastante dificuldade com essa parte burocrática. Então, já que eu imagino que muitas pessoas que estejam assistindo devem estar se perguntando, imagina que alguém queira começar uma empresa júnior lá na universidade que faz parte, né? Qual que é os primeiros passos, onde que vocês conseguem essas informações, se é fácil de encontrar, e, por exemplo, as dificuldades que vocês tiveram, né, sobretudo nessa parte burocrática. Eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente. Eu posso falar porque eu sou a mais velha deles. Sobre o estatuto, demorou. Foi lá em 2019, a gente procurou vários modelos de estatuto de outras empresas juniores. Então, naquele momento, a gente já sabia que a gente não estava sozinho. Então, mesmo não participando ativamente dessa rede, a gente ainda já tinha contato com algumas empresas. E aí a gente pede o estatuto, vê como é que é, e fez baseado nesses modelos. Também tem o site da Brasil Júnior, que eles oferecem um modelo de estatuto. E aí a gente demorou um pouco. Eu tenho uma lembrança muito nítida, assim, da gente o dia inteiro no Centro Cultural de São Paulo, assim, na frente do computador, escrevendo estatuto e falando, não, assim não vai funcionar, porque daqui a tantos anos a gente quer crescer e essa regra não vai funcionar. Tipo, e era ruim porque é um pensamento muito abstrato, porque a gente tinha lá, acho que as nossas 5 pessoas que estavam pensando numa perspectiva de uma empresa que a gente não sabia o que eu ia vender, a gente não sabia quantos membros ia ter no futuro, a gente não sabia... Tinham muitas escolhas que eram muito abstratas para a gente. Então, será que é melhor gestão de um semestre ou de um ano? Não sei, a gente não tem nem um semestre nem um ano ainda. Como é que eu vou saber isso? A gente nem era dividido em diretorias ainda, porque 5 pessoas não tem como você dividir em diretorias. E aí, como é que a gente divide uma coisa que a gente nem tem gente ainda? Foi um pensamento meio abstrato. Mas foi muito útil ter essas fontes e ter essas pessoas com quem conversar. Então, para quem está começando, eu daria a dica de entrar no site da Brasil Júnior. Lá tem vários documentos para você olhar, então não só de estatuto, mas também de como você começa. Tem um livro que é tipo Como Começar uma Empresa Júnior, não lembro o nome. Então, como que você descobre pessoas que têm o mesmo interesse que você. E eu falaria para procurar o núcleo também. Então, a gente, no movimento Brasil, no movimento Empresa Júnior, no Brasil a gente tem a Brasil Júnior, e aí cada estado tem uma federação, e aí as federações elas podem ser divididas em núcleos. E aí esses núcleos que trabalham diretamente com as empresas juniores. Então a gente é do Núcleo São Paulo. Então eles que estão mais perto e eles que ajudaram a gente na nossa filiação ao movimento. Então, se você está começando uma empresa júnior, procura o seu núcleo, eles vão te ajudar. É isso. E vai com fé, assim, vai ser meio difícil, mas estamos aí para provar que dá certo. Então, teve um comentário aqui de um menino chamado Igor, eu acabei de pedir para o Everton colocar o comentário dele na tela, e ele pergunta aqui que ele quer saber um exemplo de um grande desafio de gestão da Salbio, que vocês tiveram até hoje, e como vocês resolveram esse desafio. Uma boa pergunta. Quem de vocês se habilita a responder? Se ninguém... Mas a gente viu que só montar o estatuto já foi um desafio, né? Mas agora fala outro.
Eu acho que eu posso dar um exemplo, e aí se alguém quiser depois pode complementar com outra crise, que a gente já teve várias crises, né? Eu acho que é normal, é parte da resiliência. Mas eu acho que eu posso dar o exemplo da questão de, como a Aline mencionou, a empresa era bem pequena, né? E tinha poucas pessoas. E aí no começo desse ano entraram acho que 7 pessoas, a gente ficou com 14 membros. E aí do primeiro semestre para o segundo, 20 pessoas se inscreveram, e de 14 a gente foi para 28, se eu não me engano. Então a gente dobrou de quantidade de pessoas, né? E aí teve toda aquela questão de que uma organização que a gente estava adaptada para poucas pessoas pulou para uma organização com o dobro de pessoas. Eu posso falar que no meu departamento de projetos o número foi de tipo 5 para 17. Então o que a quantidade de membros depois ficou quase a quantidade de membros que tinha na empresa total antes. E foi uma grande dificuldade adaptar o sistema que a gente estava fazendo para essa grande quantidade de pessoas, né? Então, as reuniões eram mais complicadas de se fazer com mais pessoas, as tomadas de decisões, dividir as tarefas, né? E eu acho que esse foi um grande desafio. E aí, como que a gente superou isso, né? A gente está superando ainda, eu acho que a gente sempre vai se adaptando, sempre tem coisa para melhorar, mas é sempre buscando o que outras pessoas já fizeram, né? Então, eu acho que uma questão que é muito legal da empresa júnior é a questão do networking, né? Então, não só a gente, mas tem outras milhares de empresas júniores pelo Brasil, todas elas com dificuldades algumas vezes semelhantes, e sempre tem locais para se conversar com elas, né? Então, você pode buscar grupos de Facebook, você pode entrar em contato com o núcleo, por exemplo, que eles ajudam a gente e recomendam contatos. Então, a gente sempre consegue pegar dicas com outras pessoas, e como a gente já tinha mencionado, a gente pode testar muita coisa na empresa, né? Então, algumas vezes a gente não está com a ideia perfeita de como solucionar um problema, a gente pode ir tentando e adaptando, né, o modelo, até que a gente vê que as coisas vão melhorando, né? Então, é muita coisa na tentativa e erro, e vendo outras referências de como a gente pode fazer. Você tem alguém mais tem alguma coisa para complementar na resposta dele? Eu queria falar do contrário, assim, porque a gente teve esse boom de membros, né? Que, na real, eu acho que foi a crise mais positiva que a gente teve, porque foi uma crise que queria dizer que a gente estava crescendo, né? Que a gente estava, tipo, ganhando visibilidade e tal. A gente teve a crise contrária no final do ano passado, que foi 2019, foi o ano que saiu o nosso estatuto, mas a gente ainda não tinha um produto definido, a gente ainda não tinha tipo, vendido nenhum projeto, então era tudo meio um limbo e ainda estava nas coisas muito burocráticas, né, de faz estatuto, e aí, tira CNPJ, não. E aí as pessoas foram saindo da empresa, porque a gente não tava muito motivado, porque não estavam vendo muito resultado, né. E aí a gente terminou o ano com 5 pessoas, que eram as mesmas 5 pessoas que estavam desde 2018. E aí a gente parou para pensar, e aí, vale a pena? Porque é só a gente que quer isso, faz um ano, e as pessoas chegam e vão embora, e ninguém mais quer isso, então faz sentido? E aí chegou uma das meninas que era nova e falou, eu acabei de entrar, não vai acabar não. E aí, tá bom. A gente estava sentado na frente da biblioteca, assim, no chão, maior clima pesado. E ela chegou e falou que não, que a gente ia continuar. E aí, olha só. Beleza. São de pessoas assim que a gente precisa, né? Tem uma pessoa que compra a ideia, então vamos continuar. E aí, chegou 2020, terminamos o ano com 25 membros. Show de bola. Gente, vamos ter que dar uma adiantadinha nas próximas questões, que a gente já estourou 1 hora de live, mas que legal, o público se manteve aqui com a gente, está interagindo, bacana. Quero agradecer o Igor pela questão anterior. E aí o Giovanni perguntou sobre como está a motivação de vocês na divulgação científica da empresa, né? Considerando o tempo que vocês têm aí, que a gente, considerando, né, a negação científica que a gente está vivendo. Então, é uma pergunta ótima, faz todo sentido aqui para o nosso canal, que é um canal de divulgação científica, e obrigado pela pergunta, Giovanni. Aí, quem de vocês que manda na divulgação aí, que faz mais essa parte, fiquem à vontade para responder.
Bem, acho que dessa vez a pergunta foi extremamente direcionada. Eu, como já comentei, acho que para quem entrou depois, não sei se o Giovanni já estava aí desde o do início, eu sou o diretor de comunicação, né, do departamento de comunicação. E, assim, eu acho que primeiro, né, como biólogos em formação, assim, né, como grupo de pessoas dentro desse departamento que estamos sendo formados para essa profissão, acho que sempre tem aquela questão, né, da gente se sentir abatido, né, se sentir muito num tempo que parece, tipo, as informações científicas não têm tanta relevância quanto deveriam ter, e enquanto a gente não estava com esse processo de prospecção passiva bem estruturado, a gente estava com essa proposta de trabalhar a divulgação científica, né? De ser um vetor nesse contexto, de trazer o que a gente estava aprendendo na forma dessa divulgação, né? Por meio das nossas redes sociais. E era sempre aquilo, nossa, gente, a gente pega uma pauta para escrever sobre, tem um hate danado em cima, tem não das nossas publicações, mas do conteúdo em si, né, que a gente vai trabalhar, um conteúdo que, de certa forma, a gente tem que ter cuidado com como a gente vai se expressar, como que a gente vai direcionar isso para o nosso público, porque ao mesmo tempo que nós temos público que é um público também de graduação, também da USP, de outras universidades, a gente tem um público que também é de fora desse ramo da academia, né? Então, a gente tem que saber como comunicar. Então, a gente falou do Covid, porque o nosso momento de mudança, né, foi o fato de quando a pandemia chegou, que o departamento ainda estava se estruturando, e teve que se reestruturar por causa dessa nossa vivência na internet. E, olha, acho que é sempre altos e baixos em relação a, tipo, se sentir mal de ver tanta coisa sendo desinformada, né, para as pessoas que estão por aí, sabendo que isso afeta muitas vidas, né, de uma forma negativa. Então, a gente continua aí na luta. Acho que se vocês entrarem aí no nosso Instagram, vocês vão ver que a gente fala de muita coisa. A gente fala de curiosidade no ramo da zoologia, no ramo da genética. Então, a gente tenta abordar essa divulgação em diferentes frentes, né? Porque dentro do nosso departamento a gente tem pessoas que são muito mais ligadas a diferentes áreas da biologia, e isso é extremamente benéfico para a gente que quer falar dessa divulgação mais ampla, né? Maravilha, Ricardo. Obrigado pela resposta. Giovanni, obrigado pela pergunta. E assim, a gente gosta dessa área de divulgação científica, eu nem vou me estender, porque na verdade o tempo já acabou, mas tá legal, né? Então vamos tem mais espaço para uma última pergunta. E assim, o único comentário que eu faço é: se vocês têm haters hoje, isso foi uma jornalista, né? Muito bem sucedida, inclusive, que falou pra gente uma vez. Se vocês têm haters, é porque vocês estão no caminho certo. Então, assim, principalmente falando de ciência. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Qual é a meta? A pergunta é de quem? Do Loio? Enfim. Qual é a meta máxima de pessoas na empresa de vocês? Tem isso? Tem uma meta máxima? Como que é? Acho que eu posso responder essa. Eu acho que não, mas desde que estejam com um crescimento controlado. Não que do nada de 20 pessoas a gente passe para 100. Não, é mais um... Eu acho que não tem uma meta máxima, mas um crescimento contínuo que a gente consiga levar, adaptando o nosso modelo aos poucos, e que consiga dar uma experiência positiva para todo mundo, porque não adianta nada entrar uma galera se a gente não conseguir levar uma experiência legal para essas pessoas. O que vai causar uma saída em massa também. Então, acho que não tem uma meta máxima, mas tendo um crescimento controlado e bonitinho, crescendo aos pouquinhos para chegar num lugar legal no futuro. Maravilha. A Aline quer falar? Eu só queria complementar uma coisinha bacana, Everton. Vai lá, da gestão de pessoas, e essa é uma coisa legal, né? Que a gestão de pessoas é muito pela experiência que a gente acaba tendo, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer esse comentário, é uma coisa que nos faz sermos humanos, né? Que é a tarefa de fazer escolhas. E quando você tem
coisas boas e ruins não é uma escolha, é uma obviedade. A tarefa é quando você tem duas coisas boas e você vai ter que excluir uma delas, e principalmente essa exige mais, quando você tem duas coisas ruins e você tem que escolher por aquela que vai ser menos pior. É isso aí. E Tem mais voltar alguma pro pior, coisa? né? Pelo amor de Deus. Tem mais alguma pergunta? Dá tempo? Vocês? Olha. Bom, acho que a gente vai ter que encerrar por causa do tempo da live, né? Algumas pessoas, claro, a gente tem que considerar o compromisso do público, o compromisso de quem está aqui participando, né? A vida de vocês já não está fácil, tem que tocar a empresa, tem que tocar a graduação, deve estar em tempo de prova, enfim, né? Mais essa pandemia, tudo em casa, não é fácil. Gente, quero muito agradecer a presença de todos vocês da Solbio. Obrigado pelo tempo, claro, de cada um. Obrigado por passar toda essa experiência. Eu espero que tenha sido, que tenha agregado realmente bastante para quem está assistindo a gente, para tirar dúvidas e para esclarecer sobre o que é uma empresa júnior, sobre o que é isso. Para mim foi uma coisa muito nova, né? Quando eu tive a ideia, né? Nós tivemos, o Edson, na verdade, começou a organizar com vocês. Eu falei, não, é uma ótima ideia fazer uma live sobre isso, porque eu não tive essa experiência na graduação, né, numa universidade privada, e falei, não, vamos passar isso para o público, que eu acho que é um tema excepcional, muito legal e com certeza tem muito a agregar. Muito obrigado a vocês e muito obrigado a todo mundo que está assistindo a Biomais. Então, quem quiser fazer considerações finais, fiquem à vontade, dá tempo sem problema. Acho que é isso. Obrigada por terem convidado a gente para a live. Acho que foi muito legal também para a gente. Obrigado, então, gente. Vamos fechando por aqui. Pessoal da Biomais, até a próxima live. Continua acompanhando nossas redes sociais. Nós vamos deixar nos comentários também as redes sociais e o site da Solbio. E se vocês tiverem alguma dúvida, vai lá, entre em contato com eles. Se quiserem algum tipo de serviço que a Solbio presta também, de consultoria principalmente, também podem entrar em contato com eles. Então, agradecemos mais uma vez a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.